Oi, oi, boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação, em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em Finanças. A disciplina é projeto de aprendizagem, aliás, deu tilt aqui. Introdução aos sistemas econômicos e financeiros. O projeto de aprendizagem é só depois das 15 horas até as 16 horas, beleza? E a gente segue aqui com a nossa pauta. Estou aqui no Estúdio 7, sendo dirigido pela Nina e acompanhado pela Sandra Mota como profa assistente. Minha gente, vamos juntos. Pode botar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Tenho gente aqui participando pelo chat do IPTV. Aurissandra Profa, lá de Baixa Grande do Ribeiro, está conectada conosco, ela e sua turma, pelo chat do YouTube. Beleza, Profa? Boa tarde, seja bem-vinda. Estou vendo aqui também a Edinalva, professora Edinalva Coelho, lá de Queimada Nova, né, da Escola Tomás Francisco de Souza. Boa tarde, prof. Edinalva. Seja bem-vinda, querida, para mais esta transmissão. Ei, Nina, tá aqui, a Nina já baixou aqui o chat do IPTV. Cadê vocês, né, meu povo? Muito bem, vamos dar uma sacudida aí. Se tiver gente com sono aí, dá uns 3 pulos para cima que você é esperta, tá bom? Beleza? Então, vamos adiante. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica, já está. Minha gente, e aí a gente fala do mundo globalizado, é um mundo no qual a gente vive. Óbvio que esse processo de globalização, ele não é recente, né? Eu já mencionei aqui para vocês que nas grandes navegações, no século XV, por exemplo, ali já havia busca por novos mercados consumidores, novas fontes de matérias-primas. Naquele período, o mundo teve uma expansão das suas fronteiras geográficas. Sacam? E aí, ao longo da história, óbvio, essa globalização ela vai assumindo formas diferentes, mas na essência ela é a mesma coisa. De acordo com o Sandrone, e aqui o nome dele é Paulo Sandrone, esse cabra escreveu um livro, Dicionário de Economia, ele vai dizer que globalização representa o fim das economias nacionais. Aqui ele é bem determinista, né? Ele é bem trágico. É o fim das economias nacionais, né? Ele também vai dizer que é uma aí sim, aqui faz muito sentido. É uma integração cada vez maior dos mercados, dos meios de comunicação, né? Isso cada vez mais a gente vai percebendo isso, e também dos transportes. Isso seria o conceito de globalização de acordo com o Paulo Sandrone, beleza? Tudo bem? Só destacando aqui a fala. Deixa eu fechar aqui, bem aqui. Beleza. E aqui eu dou como exemplo o Global Sourcing. Por Global Sourcing, entendam aqui os processos de terceirização produtiva, né? Produtiva. É quando empresas elas começam a terceirizar a produção, literalmente, lá para a China, porque os custos de se produzir na China são mais baixos do que internamente. É curioso, essas empresas deixam de produzir, de gerar emprego, né, nos seus países sedes para poder gerar emprego lá na China, que reúne uma mão de obra mais barata. Ok? Professora Edinalva, profa Aurissandra, Maria Luísa, Kelly, câmbio. Então, vamos adiante. Aqui, essa foto, ela é
Eu tirei ela na época do... Eu acho que aqui era na época da pandemia, que eu estava até sem jaleco. Né? Como a gente na época não tinha os jalecos próprios, a gente compartilhava. Aí na época da pandemia, para evitar isso, a gente não usava o jaleco. E vejam, aqui eu estava no estúdio 4, hoje, agora, nesse instante, eu estou no estúdio 7. Aqui eu estou no estúdio 4. Esse aqui é o estúdio que é um dos maiores que a gente tem. Ele tem um chroma key. O Eudson, ele era diretor de imagens na época. E como eu disse que ia dar aula de China, de globalização, aí o Eudson ele procurou essa foto na internet, fez um print, projetou lá no chroma key, e aí eu fiquei... Quando eu postei no Facebook, tinha gente perguntando se eu tinha ido na China. Mas aí ficou a montagem, eu nessa linha de produção lá na China, mostrando exatamente isso. Como os chineses captaram muitos investimentos, porque muitas grandes empresas chamadas transnacionais terceirizaram suas produções lá para a China. Beleza? Aí fiz essa brincadeira. Eu fiz várias fotos nesse sentido. Essa aqui lá na China. Uma outra foto eu estava foi naquele caso lá, Vidas Negras Importam, né? Quando o George, esqueci o nome dele, George Lloyd, se eu não me engano, ele morreu, um negro americano morreu asfixiado numa abordagem policial. Isso gerou um protesto grande, internacional, global. E aí o Eudson pegou a foto dos policiais sufocando lá o George Lloyd e me botou lá na cena, né? A gente fez isso porque eu estava discutindo na época o racismo, a disciplina era ética e cidadania que eu estava ministrando. Beleza? Mas no final das contas, vejam, eu estou aqui numa fábrica, o chão de fábrica, literalmente, uma linha de produção de uma fábrica chinesa que produz os produtos aí por terem uma mão de obra muito barata, por serem muito baratos. Há quem diga que num tênis de R$300, eu acho que nem tem mais, porque faz tempo que eu vi esse preço, num tênis equivalente a R$300, você tem ali não menos do que 70 centavos como parte da remuneração do trabalhador que ajudou a confeccionar o tênis. Então, assim, é muito barata a mão de obra na China, de fato, beira a exploração. Ok, tudo bem, mas essa é uma prova, é uma evidência de como a globalização ela é muito presente, né, onde quer que nós estejamos. Essa coisa é tão perigosa que o Arthur, meu filho, quando era ainda bebê, volta aqui para a menina, ele estava aprendendo, ele estava entre engatinhar e andar. E eu fui numa loja comprar, final de ano, era o presente de Natal dele, eu fui comprar em cima das buchas, né? E aí quando eu escolhi um tapete colorido, um negócio bacaninha para ele ficar engatinhando, sem machucar joelho, essas coisas parecidas. Quando eu cheguei no caixa, é R$270. Eu, como é que é a história? Tapete de R$270. E aí meu Deus, aí eu fui olhar na etiqueta do tapete, tinha lá Made in China. Aí eu perguntei para eles, vem cá, vocês compram isso aqui da China por R$20 e vendem por 270, é assim? E a vendedora ficou sem jeito, ela, é porque o preço é esse mesmo e tal. Mas a grande verdade é que a produção na China ela é muito barata, os produtos saem muito baratos lá da China, né? Ela exporta esses produtos muito baratos. E as marcas, né, elas acabam botando um preço cheio, bem alto, né, maximizando suas margens de lucro, certo? Eu estava já na boca do Natal, não tinha mais o que fazer, acabei comprando, me obriguei a comprar esse tapete caro desse jeito. Né? E mesmo sendo vítima desse golpe aí, eu me dei o golpe, na verdade.
né? Ok, minha gente, tudo bem? Pode ampliar o slide todo aí na tela. É tão impressionante que você vai numa loja de brinquedos, você tem os brinquedos lá com um nome chique, Fish and Price. Aí quando tu vai olhar lá de onde é o brinquedo, é made in China, viu? Tudo é produzido lá na China. Vamos adiante. Minha gente, e aí eu quero falar para vocês um pouco sobre a influência, né, dessa globalização que a gente está discutindo aqui na aula, como ela afeta o ambiente de negócios, já que vocês serão futuros técnicos em finanças e vocês estarão num ambiente de tomadas de decisões influenciado por todos esses aspectos que estamos discutindo na nossa aula desta terça-feira, dia 13 de setembro do ano de 2022. Então, vejam aqui as influências sobre a globalização. Um primeiro ponto que eu quero destacar é que, vejam, aqui eu já estou falando de visão política e econômica neoliberal. Por que é neoliberal? Porque naquela época do Smith, eu falei 1776, né? Isso aqui é século XVIII, eram os liberais. O Smith era o grande liberal na época, tiveram vários outros, David Ricardo, Stuart Mill, Thomas Malthus, vários outros liberais. Mas o Smith, como é o primeiro, ele é mais afamado. O Smith escreveu um livro chamado O Inquérito sobre a Origem da Riqueza das Nações. Ele vai falar, era um livro onde ele defendia a liberdade de mercados como uma estratégia de desenvolvimento de um país. De lá para cá, muita coisa avançou. Então, quem era liberal na época, atualmente é chamado de neoliberal ou de novo liberal, ok? Então, esses neoliberais, com essa nova roupagem liberal, eles são sobretudo influenciados por duas importantes figuras da história da humanidade. O Ronald Reagan, esse presidente americano, e pela primeira-ministra da Inglaterra, a Margaret Thatcher. Ao mesmo tempo, o Reagan e a Thatcher, como o presidente americano e a primeira-ministra da Inglaterra, duas das maiores potências mundiais, eles passaram a adotar uma série de medidas neoliberais. E essas medidas elas passaram a ser adotadas também por outros países. O neoliberalismo, vamos dizer assim, ganhou muito prestígio na época. E aí vejam só, entre essas medidas neoliberais, nós temos a desregulamentação de atividades econômicas, isso aqui é defendido, não é, pelos neoliberais. Desregulação de atividades econômicas. É você remover regras que, de certa forma, limitam as atividades econômicas. Aqui a gente precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado porque pode ser que essas normas desregulamentadas cheguem a tal ponto em que se existam movimentos que queiram limitar a legislação ambiental, porque entendem que a legislação ambiental atrapalha atividades econômicas. Aí a gente precisa ter cuidado, entendem? Se a gente pensa numa lógica de sustentabilidade. Então, as desregulamentações elas precisam ter limites. Recentemente no Brasil, houve a desregulamentação de várias normas, as NRs, as normas regulamentadoras de segurança do trabalho. Ei, Nina, me faz um favor, você poderia abrir no navegador do Google para compartilhar na tela com a galera. É um link, Nina, basta tu procurar no Google NRs, o N e o R, segurança do trabalho. A gente vai em NR, segurança do trabalho, que são as normas reguladoras e que elas foram
elas foram, vamos dizer assim, o governo revogou, ele desregulamentou. Se elas diziam como deveria ser a segurança do trabalho, o governo revogou para que as atividades produtivas pudessem fluir sem maiores critérios do ponto de vista de normas que regulamentam a segurança no trabalho. Okay? Esse é um exemplo, né? NR, né? Aí você bota NR, segurança do trabalho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Normas regulamentadoras. Aqui tem do trabalho e previdência, né? Pode botar aí. Pode ser essa de cima, vê aí. Tenta ela, vamos tentar ela aí. Muito bem, a gente tem aqui as normas reguladoras. Vamos aqui aceitar os cookies. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para ler. As normas regulamentadoras são disposições que tratam da segurança e medicina do trabalho, né? Garantidos pela CLT, pela Consolidação das Leis de Trabalho. As NRs, né? Elas visam assegurar a prevenção da segurança e da saúde dos trabalhadores em serviços laborais e segmentos econômicos específicos. Ok? Essas normas regulamentadoras, elas de certa forma, obrigam as empresas a adotarem certas medidas de segurança do trabalho. Ok, vamos ver aqui a norma reguladora de segurança do trabalho, de inspeção prévia, ela está revogada. Ela não está mais valendo. Essa norma aqui, ela dizia, deixa eu aumentar aqui a fonte. Aqui. Ela dizia, avaliava que havia uma inspeção prévia, ela tinha um caráter preventivo para eliminar potenciais riscos ocupacionais, né, em relação quando da elaboração do projeto de construção ou instalação de máquinas e equipamentos. Vejam, toda vez que no ambiente de trabalho fosse instalar uma máquina, um equipamento com potenciais riscos, né, aos trabalhadores, seria, do ponto de vista preventivo, que fosse obrigatório uma inspeção prévia. O que foi que isso aí foi revogado? Quando o governo revoga isso, deixa de ser obrigatório. Sacam? Olhem como isso é uma desregulamentação. Você tira uma norma da sua vigência, ok? Então, esse é um ponto que merece destaque, ela foi revogada. A inspeção prévia, certo? Pode voltar para o slide, viu, Nina? Câmbio. Muito obrigado. Oi? Pronto. Isso. Muito obrigado. Então, a gente já viu aí. Se havia uma norma que disciplinava, dizia que a empresa tinha que fazer uma inspeção prévia antes de qualquer alteração na sua planta industrial, instalação de máquina, de um equipamento, e que pudesse ter potenciais riscos às pessoas, a empresa ficou desobrigada de fazer essa inspeção prévia. Parte-se do princípio que numa inspeção prévia, obviamente, você tem que parar a operação para fazer a inspeção. Já não há mais a obrigatoriedade disso, as coisas vão rolando, vão funcionando aí, sem essa inspeção preventiva. Ela foi considerada desnecessária, sacam? De qualquer forma, o funcionário acaba ficando mais exposto, né, a potenciais riscos que essas alterações podem gerar no ambiente de trabalho.
Vejam, isso é um exemplo de desregulamentação da atividade econômica, como eu destaquei aí em verde. Sacaram, minha gente? Isso sim ou não? Olha como isso é um reflexo direto das influências da globalização no ambiente de trabalho. Um outro exemplo de influência da globalização é a privatização de serviços públicos. Os liberais entendem que o Estado precisa se afastar dos serviços públicos porque eles entendem que a iniciativa privada é mais eficiente. Logo, educação pública deveria ser substituída por educação privada, saúde pública deveria ser substituída por saúde privada. Entendem isso, minha gente? Câmbio. Então, deveria ser assim, na visão dos liberais, ok? Entendem que a gestão privada ela é mais eficiente neste sentido, ok? Edinalva, Aurissandra, Kelly, Maria Luísa, oi, oi, oi. Beleza, minha gente? Um outro ponto de destaque do pensamento liberal se o Estado privatiza suas atividades públicas, serviços públicos, naturalmente o Estado estaria promovendo uma redução do seu papel na sociedade ou na economia, não é? Às vezes, protagonista para um coadjuvante. Há uma redução do papel do Estado na economia. O pensamento liberal tem também como premissa a austeridade fiscal. Quando eu falar de fiscal, de política fiscal, austeridade fiscal, eu me refiro a... Espera aí, deixa eu explicar. Quando você vê esse fiscalzinho aqui, ele se refere à arrecadação e gastos. O que é a austeridade fiscal? Austeridade fiscal ela é arrecadar mais e gastar menos. Isso é austeridade fiscal, ok? Logo, o Estado iria reduzir o seu papel de investidor na economia, na visão liberal, porque eles entendem que a iniciativa privada é quem tem que entrar. Essas medidas, elas foram adotadas não só pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, mas no mundo inteiro outros países começaram a adotar. Percebam que se a gente olhar para o Brasil atual, essa é a pauta da política econômica. A política econômica está desregulamentando atividades econômicas, ela está privatizando certas áreas de atuação do Estado. Por exemplo, os aeroportos estão sendo feitos aí concessões, privatizações. A Petrobras foi privatizada, a Eletrobras foi privatizada. A Petrobras existem iniciativas nesse sentido. Óbvio, ainda não foi feito. Tudo isso reduz o papel do Estado na sociedade. Há uma intenção de arrecadar mais e gastar menos. Na pandemia, o governo foi obrigado a quebrar isso, na medida em que teve que aumentar gastos sociais. E nesse sentido, o Brasil, essa é uma agenda econômica que o Brasil tem seguido recentemente. Vamos adiante. Uma consequência dessas influências, ou dessa influência, é o enfraquecimento das pautas do Estado. O Estado vem tendo enfraquecidas as suas áreas de atuação dentro desse contexto. Um Estado que tem que arrecadar mais e gastar menos, ele naturalmente faz menos investimento. Vocês entendem isso, câmbio? Menos investimento, você vai ter um comprometimento de certas políticas sociais de Estado.
eu tendo a ter menos gastos com saúde, com educação, com saneamento básico, já que a ideia é deixar para a iniciativa privada operar. O Estado, quando ele entra na economia, por exemplo, com grandes obras públicas, ele contrata empreiteiras que contratam trabalhadores que sacam, e isso ajuda a reduzir o desemprego e aumentar o emprego. Mas na medida que o Estado reduz seu papel como investidor, também vai ter um enfraquecimento do Estado em relação à sua capacidade de estimular o emprego. Também, porque a ideia é deixar isso na mão da iniciativa privada. Então, o Estado não vai operar com medidas que venham a gerar emprego. Um outro ponto, nós temos enfraquecido a capacidade do Estado de promover a equidade social. O tratamento justo entre as pessoas, né? É a política que visa reequilibrar as relações entre as pessoas, eu digo do ponto de vista de condições econômicas e sociais. Então, o que a gente tem percebido, isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Na medida em que as pautas liberais têm avançado, a gente percebe um enfraquecimento do Estado na sua capacidade de fazer política pública, de estimular emprego e de promover a equidade. Isso tudo tem ficado para um segundo plano se a gente levar em conta a globalização liberalizante, como estamos vendo recentemente. Ficou claro isso, minha gente? Sim ou não? Por favor, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, exemplos ou observações pelo chat. Aqui eu trouxe uma imagem bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. Olhem aqui, essa imagem ela mostra aí um conjunto de marcas da indústria automobilística. Eu tenho várias empresas, parece que tem muita, mas se eu for olhar o tamanho do mercado consumidor, quem compra carro, são poucas e gigantes empresas que dominam todo um enorme mercado consumidor, aqui nessa imagem. E um detalhe é que, por exemplo, a Jeep, a Fiat, a Ferrari, a Citroën, são todas do mesmo grupo. Se bobear a Peugeot, são todas do mesmo grupo. Então, quando a gente olha para um mercado assim, eu reconheço logo de cara um oligopólio. É um mercado dominado por poucas grandes empresas, né, para atender a todo um enorme mercado consumidor. Ok? Esses são pontos que merecem destaque. Então, o mercado, apesar do Smith dizer que o ideal é que ele operasse de modo livre e que ele tenderia a nos conduzir para uma concorrência entre as empresas que seria saudável para os consumidores, na verdade, o que temos percebido, o que os dados, o que as evidências apontam, é que esse mercado, quando deixado livre, ele tende a se organizar para defender suas margens de lucro. Então, você não vai ver necessariamente uma marca dessa disputando o mercado, vendendo produto por um preço mais baixo. Eles vão disputar em outras arenas, né? na propaganda, no marketing, né? No design, mas em termos de preço, não. Tá bom, minha gente? Ok? Sim ou não? Isso é muito importante que fique claro aí para vocês. E a gente vai discutir neste próximo slide os 4 Cs da globalização. Tá aqui os 4 Cs da globalização. Olhem só isso aqui. Eu tenho 4 pontos que são fundamentais e podem nos ajudar a entender essa globalização, que é o nosso objetivo de aprendizagem dessa nossa tarde de hoje. As comunicações, deixa eu botar o marca-texto amarelo. As comunicações. Minha gente, isso aqui mudou profundamente nos últimos tempos.
não é? A comunicação que está associada a avanços na tecnologia, na internet, isso tem reduzido as fronteiras entre os países cada vez mais, né? É muito interessante essas comunicações. Me lembro de uma colega minha, né? Me lembro de uma colega minha que morava em Parnaíba. Ela era professora da universidade lá, da Federal, mas o marido dela morava aqui, eles tinham uma lotérica e ela morava lá em Parnaíba. E ela acompanhava tudo que tinha lá na lotérica, por exemplo, pela câmera do celular. Aplicativo integrado ali, à distância, ela fazia esse controle remoto. Entendem? Olhem esses avanços. Você pode acompanhar e monitorar mesmo à distância. Olha eu aqui no estúdio, transmitindo uma aula, percorrendo centenas de quilômetros pelo estado do Piauí, Prof. Aurissandra, né? E conectados com vocês aí de Francinópolis, de Leandro Salles, de Ribeira do Piauí, ok? E aí a gente tem essa possibilidade, entendem? Então, graças aos avanços na tecnologia, na internet, redução de fronteiras, inclusive, tá bom? Mas um outro ponto que a gente pode destacar é que nas comunicações nem tudo são flores. Nós também temos problemas a enfrentar. Entre eles, né, que atrapalham demais o ambiente de negócios, são as fake news, né? As fake news que distorcem a verdade, que comprometem a capacidade de análise e podem induzir a tomadas de decisões equivocadas. Então, existe isso que a gente precisa observar também. Minha gente, um outro tópico que merece destaque para a gente aqui, falando de globalização, só um minuto, é o capital. Entendam por capital os recursos financeiros investidos, né, com o objetivo de gerar lucros. Né? Então, esse capital, cada vez mais, ele está tentando se desregulamentar dos mercados. Né? Investimentos financeiros tendem a se fortalecer com isso. Ok? Então, tem isso. Quer um exemplo disso que eu estou dizendo? Ei, Nina, tu pode entrar no navegador de novo aí para compartilhar uma notícia com o pessoal? Tu procura aí no navegador, Nina, brasileiros, contas em dólar Brasil, câmbio. Contas em dólar Brasil. Tu pode procurar aí no Google, que a gente cai bem em cima da notícia. É um exemplo de desregulamentação dos mercados. Eu falei de NRs, das normas regulamentadoras de segurança do trabalho. Agora eu estou falando de ativos financeiros, de movimentação de grana. Aqui no Brasil foi flexibilizado a possibilidade das pessoas terem contas bancárias em dólar. Ok? Isso foi feito agora recentemente. Então, é remoção de regras que disciplinam o funcionamento dos mercados ou de investimentos. Beleza? Nós temos também outras transformações. Elas ocorrem, por exemplo, com... deixa eu me botar aqui. Deixa eu manter o padrão amarelo. Aqui, as corporações. As empresas vêm passando por transformações ao longo do tempo em virtude dos avanços, né? nas tecnologias, na internet e tudo mais. As empresas podem até operar, são transnacionais. Elas operam para além dos seus países sedes. Né? Antes a empresa ela era a Volkswagen alemã com filiais no Brasil, por exemplo. Era uma multinacional. Hoje, praticamente, a empresa ela é transnacional, ela transborda do seu país de origem. Né? Setores da mesma empresa podem funcionar ao mesmo tempo em diferentes países. Então, vejam, modificou as estruturas de operação das empresas. É esse outsourcing que eu estou falando, é essa terceirização.
transformando aí em empresas transnacionais. No consumidor também nós temos grandes transformações aqui. Opa, só um minuto. No consumidor também existem grandes transformações em curso. É um consumidor que tem mais fluxo de informação, que tem à disposição mais oportunidades de consumo de produtos, de serviços, através de plataformas digitais. Então, minha gente, esses 4 elementos, eles explicam muito a forma como a gente está se organizando economicamente. Óbvio que nem tudo é flores. O capital, por exemplo, ele pode ter o seu uso distorcido na forma de especulação. Especulação, né? As pessoas podem distorcer isso, né? E aí a gente vai ter um funcionamento distorcido do mercado. Tá bom? Beleza, minha gente? Esses são os 4 Cs da globalização. Ok? E vocês, como caros futuros técnicos em finanças, precisam estar ligados nisso. Essa onda digital, ela precisa ser observada com atenção, precisa ser gerenciada com atenção devida, porque ela vai impactar em tudo, né, que nós temos. Ok, minha gente, tudo bem? Podemos ir adiante. Só um minutinho. Aqui. Voltando a falar de comércio internacional, eu quero fazer aqui uma diferenciação bem importante para vocês. Minha gente, existem 2 tipos de países no mundo. Entre esses países, nós temos aqui os que produzem tecnologia, inovações e novos conhecimentos. Produzem tecnologia, inovação e novos conhecimentos. Esses aqui são os países avançados tecnologicamente. E nós temos também os países consumidores de novos conhecimentos, tecnologias e inovações. Ok? Temos isso aqui como parte do sistema. Onde é que o Brasil está? Em que grupo o Brasil está operando internacionalmente? Somos produtores de tecnologias, inovações e novos conhecimentos, ou nós somos consumidores de conhecimentos, novas tecnologias e inovações? Câmbio. E aí? Sacaram, minha gente? O Brasil está na letra A ou na letra B? Me digam aí pelo chat. Pode ser do IPTV ou do YouTube. Não tenham medo de errar. Fiquem à vontade. Câmbio. Fiquem à vontade para compartilhar dúvidas, exemplos, observações. O Brasil está no grupo dos países que produzem tecnologias, inovações e novos conhecimentos, ou o Brasil está no grupo dos países que consomem novas tecnologias, inovações e novos conhecimentos? Um ponto é importante a gente destacar. Letra B, né, Francinópolis? O Brasil é o verdinho. Nós somos consumidores de novos conhecimentos, tecnologias e inovações. Ok? E a única coisa tecnológica é que o Brasil produz e faz melhor do que todo mundo, ainda tem quem não acredite e bote catinga. Por exemplo, tem gente que a única coisa em que o Brasil ainda faz isso compromete. É o sistema eletrônico eleitoral. É o único, ou é um dos poucos
sistemas, é uma tecnologia, é um conhecimento aplicado no sistema eleitoral e que ainda assim ele é colocado em xeque. Sacam isso? Tudo bem? Isso passa até... Tem quem Freud explica. Não passa de uma síndrome. O Brasil sofre disso, né? Em alguns elementos, o Brasil não se acha bom o suficiente e aí a gente chama para fazer as coisas e aí a gente chama isso da velha síndrome de vira-latas, ok? Mas vamos adiante. E outra, isso aqui, essa cozinha amarela e essa cozinha azul, elas são muito importantes para que o país consiga uma balança comercial favorável, seja nesses fluxos de importações e de exportações. Quem produz tecnologia e inovação consegue exportar a preços valorizados, consegue exportar caro. Né? E se precisar comprar alimentos, importa barato. Já o Brasil, ele exporta barato, porque ele exporta alimentos, mas na hora de comprar tecnologia, ele importa caro, porque são produtos com maior valor agregado. Tudo isso por conta da dependência de uma taxa de câmbio. Por taxa de câmbio, quando você assiste na televisão, é a relação real com dólar. Ok? Hoje de manhã, o dólar estava R$ 5,09. Nina, por favor, nem precisa compartilhar lá na tela. Tu pode só procurar no Google aí, dólar hoje, para tu me dizer quanto é que está o preço do dólar. De manhã estava 5,09. Quanto é que está o preço do dólar hoje? Agora, o dólar hoje, pode botar. Aí ele atualiza o valor. Caraca, deu a subida. O dólar hoje de manhã estava 5,09. Ele já deu uma subida para R$ 5,17. Ele subiu aí, ó, 1,50% de manhã até agora. Ok? Isso estava esperando, o Brasil estava esperando uma notícia sobre como seria a taxa de inflação lá nos Estados Unidos. Talvez a notícia lá nos Estados Unidos não tenha sido boa e essa foi a reação do mercado brasileiro, tá bom? Nina, pode voltar para o slide, tá bom? Beleza? Muito obrigado. Bacana. Ok? Vamos adiante. Minha gente, percebam que nós temos aqui a própria integração entre as regiões, né, dos países que são fronteiras. A ideia é que houvesse um livre trânsito de pessoas, né, que moram de um lado para o outro, né? De países que têm divisas territoriais. Por exemplo, acho que tem até um fluxo livre, relativamente livre, entre Brasil e Paraguai, né? Por exemplo. Mas para outros países há uma barreira, né? Uma barreira até cultural. Vocês lembram agora recente do caso dos filhos do Bruno Gagliasso e da Giovanna, que eu nunca acerto o sobrenome dela. É a Giovanna Abby Hawk. Parece o nome Falcão em inglês, o nome dela. É o Hawk? Eu não sei, não lembro. Mas bem, eles estavam em Portugal e os filhos num restaurante lá, uma estrangeira começou a chamar começou a ofender os filhos deles, né? Eles têm dois filhos adotados da África, né? E ela foi para cima lá, a portuguesa foi presa nesse contexto, né? E aí a gente vai ter aí teve o caso.
que é uma hostilidade, né, aos estrangeiros. Olha eles aí, ó, que lindinhos, né? É a Giovana Elbach, Elbank, né? É por aí, Nina, é verdade. Mas tá aí a notícia deles, né? Ó, os filhos da Giovana e do Bruno, pronto, né? Com a Giovana e com o pai de Bruno, sofreram de racismo em Portugal. Tá aí a notícia, né? Percebam, minha gente, a gente vê na globalização, a, você desregulamenta leis para fazer com que a grana circule rapidamente de um lado para o outro. Só que a gente não vê a mesma facilidade das pessoas se movimentando de um lado para o outro pelo mundo. Na guerra da Síria, os sírios estavam fugindo da guerra para a Europa, né? A Síria um pouco mais ao Oriente, e lá na Europa, esses sírios estavam sendo chamados de bárbaros. Olha só que coisa. Entendem? Olhem, tem brasileira que sai daqui ali para a Europa, ali Espanha, para Portugal, para estudar, fazer mestrado. E ficou barrada no aeroporto, sendo barrada porque a polícia lá, ela suspeitava que a brasileira estava indo se prostituir. Entendem? Ao tempo em que no Brasil, um dos focos de turismo, como por exemplo o cearense, é atrair estrangeiros para virem aqui para o Brasil fazer turismo sexual. Entendem é complicado isso, entendem? Você vê o capital e a grana circulando livremente de um lado para o outro. De manhã estava 5,9 o dólar. Há uma notícia ruim. Os investidores começam a tirar dólar do Brasil, aí ele sobe para 5,17, mas você vê várias pessoas com problemas de atravessar fronteiras entre os países por conta dessas barreiras aí. Tá bom? Beleza. Essas eram observações importantes para se fazer. São situações comuns, né? Seria estranho impor limites ao trânsito de pessoas nas diferentes regiões fronteiriças, mas isso pode acontecer, tá bom? Vem acontecendo no mundo inteiro. Ok? Beleza, vamos adiante. Vamos lá. E eu quero comentar com vocês um pouco sobre a anatomia de uma crise financeira, porque isso aqui está diretamente relacionado à globalização, beleza? Da crise financeira. Então, vejam, na anatomia da crise financeira, nós temos aqui, é muito interessante isso, porque afeta o ambiente de negócios aqui, das empresas, do mercado onde a gente está trabalhando aqui. A gente pode até operar localmente, mas os negócios eles são abalados globalmente, né? Independente de você estar em Francinópolis, em Ribeira do Piauí, Teresina ou qualquer coisa parecida. Vejam só, minha gente, meus caros futuros técnicos em finanças. A gente vai voltar a esse assunto aqui lá na frente na disciplina de análise e análise de crédito e cobrança. Mas vejam, existe um padrão para as crises financeiras ao longo da história. Ou seja, são características que se repetem. E elas começam no comportamento humano. O comportamento humano é o gatilho para o surgimento de crises financeiras. A economia até não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana, porque ela depende do comportamento humano.
Mais especificamente, uma coisa que alimentam as crises é o apetite pelo risco, ou seja, é o exagero. Pode ser o exagero, deixa eu puxar aqui uma perninha, pode ser o exagero movido pelo medo ou pela euforia, ok? Pelo medo ou pela euforia. Volto a um tópico que eu já mencionei para vocês em algum outro momento de aula. O medo, ele reflete a fuga da dor. A euforia reflete a busca pelo prazer, ok? Percebam, minha gente, que como a gente fala de finanças, a gente também precisa falar de um pouco de psicologia, porque estão diretamente relacionadas, entendem? É quando empresas e pessoas estão tão eufóricas que elas se alavancam demais, elas se endividam demais, estão muito otimistas. Quando a gente faz isso, quando 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300, 400, 1.000, 3.000 pessoas começam a agir euforicamente no mercado, o que é que a gente vai ver? Podemos perceber aqui, um mercado financeiro operando em bull market. Quando eu digo bull market, o símbolo, né, o arquétipo, o símbolo disso aqui é o touro. Não é? Por que é o touro? O touro, volta aqui para mim na imagem. Né? O touro, ele quando vai atacar a vítima, ele chifra do chão e joga a pessoa para cima. Então, todo o mercado que está operando em alta, ele está operando no inglês, né? O bull market. É o touro que está pegando aquele mercado e que está subindo, está levantando aquele mercado. Geralmente, esse mercado, quando cresce, é quando tem mais gente comprando que gente vendendo. Aí ele valoriza. É a euforia. É a busca pelo prazer, a busca pelo lucro. O detalhe é que, às vezes, esse mercado começa a operar não mais com base em fatos. Ele opera com base em bases irracionais, sem fundamento. Só emoção. Faz sentido isso que eu estou dizendo, sim ou não? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. E aí, vejam só, continuando aqui. No mundo dos investimentos, essa ação, ela remete a preços em alta. Sempre que um mercado está operando em bull market, o touro, né? Aí ele está operando em alta. Aí um movimento recorrente disso é a ganância. As pessoas querem ganhar mais e mais. Elas abrem mão da racionalidade. Elas começam a operar essencialmente movidas pela emoção. Sacam? Essa coisa funciona. Independente do modelo de negócios. A minha crítica é a forma. Alguém já foi para a reunião de multinível? Nina e Sandra Mota, vocês já foram para a reunião de multinível? Multinível. De cosmético, multinível. Rinodê, você tem o... Qual é o outro? Você não vê razão, você vê muita emoção. É a música, a empolgação, é o dinheiro, é a correntona de ouro, é muito gel no cabelo, sacam? Você vê esse movimento, ele acaba também, ele é muita emoção. E por vezes esse mercado ele começa a funcionar, não é, de forma distorcida. Nós temos aqui, volto a dizer,
A crítica não é ao produto, a crítica é ao tipo de marketing que se faz nesse sentido. Então, nós temos o apetite pelo risco. Aí as pessoas são contaminadas pela euforia. Opa, eu tenho um apetite pelo risco, eu vou arriscar. Eu vou botar dinheiro nesse negócio. É tanto que o negócio serve para todo mundo, como dizem. Isso acontece nos mais diferentes setores, no crédito, no imobiliário, no mercado de ações, nos produtos. E quanto mais desregulado é o mercado, quanto menos regras o mercado tem, mais vulnerável à crise ele é. E aí vejam, o mercado que ele está operando em bull market, ele está otimista, só que aí se cria uma bolha de especulação. Quando a gente tem uma frase que diz assim, o mercado sobe no boato e ele cai no fato. Quando ele cai no fato, ele está em bear market. O bear market é o urso que pega a vítima, joga ao chão e a sufoca. O mercado ele funciona assim. Quando ele está em alta, ele está operando em bull market. Quando ele está em queda, ele está em bear market, que é o urso. Tá bom? Minha gente, estamos chegando às 15 horas. Eu estou encerrando o nosso encontro por aqui. Eu vou para o intervalo de 3 minutinhos. Já já eu volto com o projeto de pesquisa, tá bom? Até daqui a pouquinho.